Hoje vou mostrar como conseguir dar o quinto passo em busca de uma vaga garantida de jovem aprendiz. Não sai daí. Nosso quinto passo é algo que acontece depois da entrevista de emprego. Foi bem na entrevista, você talvez venha passar por mais um processo. Ou seja, não são todas as pessoas que vão ser chamadas para esse processo. Já foram escolhidas, só a entrevista bastou, tá? Enfim, vai aparecer daqui a pouco um izinho aqui para você de um vídeo que eu postei falando a respeito de dinâmicas de entrevista de emprego. Assista que vai ser bem interessante. Nesse vídeo específico, eu queria mostrar para você dois pontos que eu acho fundamental. O primeiro deles, gente, é que você não tem como se preparar para uma entrevista, para uma dinâmica de emprego. Por quê? Porque a dinâmica pode ser uma brincadeira, pode ser uma atividade qualquer que vão te passar. E geralmente, quando eles fazem num ano uma certa atividade, eles já mudam, porque eles sabem que provavelmente quem fez no ano passado vai passar para todo mundo da escola o quê? Como é que foi essa dinâmica. Então não tem como dizer que vai ser assim, vai ser assado, vai ser isso, vai ser aquilo, que vai ser uma atividade ou outra, tá? Então como é que você pode ir bem numa dinâmica de grupo? Se comportando como você é no dia a dia. É impressionante que eu mesmo, quando fazia esse tipo de processo, eu achava um sarro. Tinha jovem que queria chegar mostrando que sabia tudo, que era o líder, que não sei o que tem, e falava alto. E na realidade ele não ajudava o grupo, ele estava atrapalhando. Você via que é impossível uma pessoa ser daquele jeito. Então o que a pessoa estava querendo fazer? Mostrar algo que ela não é, tá? Ou algo que ela não era. A pessoa queria mentir para a gente de maneira descarada. E isso fica muito evidente. Então seja você mesmo numa dinâmica de serviço, numa dinâmica de emprego, tá? A outra coisa que é fundamental e você não pode dar furo. Você tem que participar da dinâmica. Você vai ter que falar, você vai ter que mostrar que está participando das atividades, você vai ter que ouvir os companheiros, mas não é opção você se isolar. Muitas vezes em sala de aula a gente observa que o aluno faz isso. Eu não gosto muito desse pessoal com quem eu caí, eu vou ficar quieto na minha. O que pedirem para fazer, eu vou fazer. Isso não é uma opção, gente, quando se trata de uma dinâmica de grupo. Porque eu quero ver se você consegue trabalhar com pessoas. Como é que eu vou contratar você se você nem sabe quem é que vai estar na empresa? Eu posso pegar você e você chegar lá e falar, eu não quero trabalhar com esse pessoal, não gostei. Não funciona assim numa empresa. Então como é que você pode ir bem na dinâmica? Sendo você mesmo e ao mesmo tempo, antes de ir para a dinâmica, tentar mudar o teu comportamento no dia a dia. Começar a fazer parte de alguns trabalhos que o professor pede de uma maneira um pouco mais dinâmica, tentando se envolver, dando a sua opinião, que às vezes a gente fica quieto, não fala nada, mas é importante você dar a tua opinião, você falar o que você acha que deveria ser feito na atividade, como deveriam fazer aquilo, ok? Isso daí já ajuda muito, porque na hora que você for para a entrevista, você já criou o hábito de participar um pouco mais. Então qualquer avanço que você tem na sala de aula ou nos grupos a que você pertence, dando opiniões, participando, ouvindo, falando, já é um grande ganho que você vai ter lá na frente. Lembrando que muitas vezes a empresa não quer aquele sujeito que fala, grita, a empresa quer alguém mais quietinho. Então nunca desista de ir para uma dinâmica, de ir para uma entrevista, porque você é tímido, porque você não fala muito. Quanto mais você crescer, conseguindo desenvolver características de comunicação, melhor. Mas tem empresas que preferem pessoas mais reservadas. Então nunca desista de ir numa entrevista, de ir numa dinâmica, porque você é tímido. Um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo, que é o último da série. Até mais, gente!